Na paz de Deus, irmãos e irmãs, tudo bem com você? Estamos aqui novamente, né, em mais aí uma disciplina, e a gente vai estudar um pouco sobre os livros do Evangelho, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? A gente vai fazer algumas considerações, a gente vai conversar um pouco, vamos ter alguns encontros aí nas terças-feiras, e hoje, né, nesse dia que você está assistindo essa aula, prepara aí o seu coração, prepara aí realmente as suas atitudes para ter aí comprometimento assistindo às aulas, beleza? Estamos juntos e quero muito que você fique comigo e traga as suas dúvidas, as suas questões aí nas terças-feiras para a gente juntos aprender, tá? Eu aqui, você aí e todos nós em Cristo, tá bom? Eu dou a minha saudação a todos vocês. Fiquem na paz de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Quero, antes de fazer a oração, agradecer aí aos nossos bastidores, o Thales, que sempre tem se empenhado aí para nos ajudar, para oportunizar esse meio de edificação para todos vocês. Graças a ele, a equipe aí, a gente consegue chegar na sua casa e falar um pouco sobre a palavra de Deus. Deus abençoe aos irmãos aí, tá? Agora sim, feche seus olhos aí na sua casa e ore comigo. Pai Santo, quero te agradecer por tudo que o Senhor fez e falar, Santo, o Evangelho do Senhor, Pai, onde 4 autores, Pai, olhando cada um ponto, viu e inspirados pelo Teu Espírito, escreveu para que pudesse se aproximar de nós. Pai Santo, fale, Pai, com que os nossos corações fiquem impactados nessa manhã, tarde, noite, onde os Teus servos identificaram, Deus querido, a Tua palavra, Deus, que em nome de Jesus oramos, Deus. Amém, amém e amém. Toma água, que a água é bom para a saúde. Bora lá, gente, vamos lá então. Vou espelhar aqui para você uma guia, tá? E tá aí na tela com você. Vou apresentar aqui a nossa aula número 1, tá? Ela se chama aí Os Evangelhos. A gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, eu vou manter uma velocidade aqui um pouco, né, em todas as minhas aulas, vou manter uma velocidade um pouco rápida. Caso você queira diminuir a velocidade, vai aí nas configurações que você consegue diminuir a velocidade e eu começo aí a falar um pouco mais devagar ou mais rápido, tá? Como você queira. Atenção e vamos lá então. Primeira questão que eu quero trabalhar com vocês é fazer algumas considerações sobre o Evangelho. Os Evangelhos, eles cumprem muitas das profecias do Antigo Testamento e fornecem, assim, um cenário espetacular, histórico, cultural e teológico para o restante aí do Novo Testamento, tá? Desde o Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, que vai falar exatamente assim: e o teu descendente será picado pela serpente, mas o teu descendente, Eva, pisará a cabeça da serpente. Desde o Antigo Testamento a gente conhece esse famoso versículo chamado próprio Evangelho, e a gente percebe que este versículo lá em Gênesis 3,15 se refere a Jesus Cristo, que foi morto, mas pisou na cabeça da serpente, sendo ressuscitado aí dentre os mortos e glorificado. Então, assim, os evangelhos nos convidam a crer no Senhor Jesus Cristo. E eles oferecem um pano de chão para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento eles olham para o que vai acontecer, o Novo Testamento olha para o que aconteceu. Tanto Antigo quanto Novo estão baseados em Cristo. Porque o Evangelho é a boa nova ou a alegre nova da notícia. Uma boa notícia.
toda boa notícia, ela vem precedida aí com uma notícia ruim ou uma acomodação, tá? Uma boa notícia é quando alguma coisa está errada. É fato isso. Se alguma coisa está errada, nossa, me traz uma boa notícia, por favor. E essa boa notícia, ela realmente precede aí, não precede, né? Mas ela pressupõe, melhor falar, que antes dessa boa notícia, há uma má notícia. E qual é a má notícia? É que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. A má notícia é descrita em Romanos capítulo 3 inteiro. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos se perderam, se extraviaram, todos se tornaram inúteis, não há quem mereça, não há quem seja bom. O ser humano caiu. Desde Gênesis, o ser humano caiu no lamaçal, o pecado não consegue sair sozinho. Mas uma boa notícia vem à tona e dá esperança para o homem. E o Evangelho, ele tem essa característica de trazer uma boa nova, uma boa notícia, tá? E aqui eu coloco que os evangelhos, eles a princípio, tá, podem ter aquela variante da sua língua original escrita. Alguns vão falar, por exemplo, no livro de Mateus, que foi escrito em aramaico, né? Foi escrito em hebraico e depois transcrito no grego, etc. Mas a grosso modo aqui, tá? Eles foram escritos aí no grego, tá bom? Depois eu comento um pouco mais sobre isso. Os livros, eles não revelam também como foi a exata infância de Jesus Cristo. Eles focam intimamente aí, tá, nos 3 anos de seu ministério. A gente percebe que Lucas, ele faz uma breve, né, questão aí de comentar um pouco sobre a infância de Jesus. Lá no capítulo 2 do livro de Lucas, você vai ver exatamente, né, um pouco sobre o crescimento de Jesus Cristo. No capítulo 2, nos versículos no versículo 40, não, desculpa, no versículo, isso mesmo, no 52, tá? Está dizendo assim, ó, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. A gente conhece umas passagens da infância de Jesus, que vai falar que Jesus foi esquecido, né? E ele foi encontrado no meio de doutores, ouvindo e interrogando, e eles ficaram admirados. E quando a mãe Maria, 3 dias depois, chega no local, ela guardava tudo o que acontecia com o menino Jesus dentro do coração, porque era uma coisa maravilhosa. Isso dá um conselho? Espera, né, você ir para o céu e pergunta diretamente para ele, porque você não vai encontrar na Escritura algo da infância de Jesus. Você vai encontrar alguns livros apócrifos. O que é um livro apócrifo? É um livro que não é inspirado por Deus. É um livro histórico e cultural aqui, daquele momento. Eles podem ter relatado, Jesus era assim, Jesus foi assim, foi assado. Só que não há inspiração divina em nenhum deles, tá bom? A gente sabe tudo que acontece apenas nesses 4 livros na vida de Jesus. Você não precisa de outra ferramenta. Ok, gente? Tá? Os 4 livros, eles relatam aí a revelação máxima de Deus, o homem Deus, que nasceu, habitou entre nós, sofreu e morreu, e ao 3º dia ressuscitou. Os 4 livros, eles vão falar sobre o Evangelho, gente. Eu acabei de falar, eu fiz uma pergunta aqui, o que é o Evangelho? E eu falo novamente para você. Se alguém perguntar para você o que é o Evangelho, você vai responder. O Evangelho é a vinda de Jesus, né? O nascimento de Jesus, o ensino de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a vinda de Jesus. O Evangelho se resume na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É tudo sobre ele, não é tudo sobre você. É tudo por ele, não é por você. É tudo para ele, não para você. O Evangelho,
tem a vida de Cristo, a vinda dele, o sofrimento dele, a morte dele, a ressurreição dele e a segunda vida dele. Amém? Dá para dar um glória aí? Esse é o Evangelho de Deus. A gente percebe aqui também que a Bíblia, ela consegue ser vista aí num relance, tá? O Dr. William aqui, ele vai trazer para a gente, sugerir, na verdade, 4 palavras a fim de a gente entender um pouco aí, para a gente ligar toda a revelação de Deus, tá? Em primeiro lugar, é a preparação, porque no Antigo Testamento a gente percebe que Deus prepara o mundo para a vinda do Messias. Ou seja, no Antigo Testamento, olha a preparação, mas o Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, fala de Jesus. É um pano de chão para Jesus. Mas você está falando que os juízes ali, né, Samuel, 1ª, 2ª Samuel, Crônicas, é realmente a preparação aí de todo esse tapete vermelho para que Jesus possa chegar. Mas os profetas, de uma virgem conceberá, este será chamado maravilhoso, conselheiro de Deus Pai, forte, né, príncipe da paz, Pai da eternidade, né, Isaías capítulo 9, um menino se nos deu e o governo está em teus ombros. Olha que legal, todas as profecias tratando do menino Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento vai trazer exatamente essa ideia de preparar o mundo, tá, para receber o Filho de Deus. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, a gente percebe também, Gálatas capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Todo o Antigo Testamento serviu exatamente de pano de chão, tapete vermelho, para que o Filho de Deus pudesse pisar, começar o seu ministério. Deu para entender? Tá? O Antigo Testamento ele é o tapete vermelho, é a preparação de tudo para que Jesus Cristo pudesse vir ao mundo. O Antigo Testamento inteiro ele olha para Jesus. Por isso que é muito difícil a gente pegar os textos do Antigo Testamento e aplicar apenas à nossa vida. Jesus ele precisa estar em toda a leitura que nós fazemos. Jesus ele precisa estar contido, tá? Desde Gênesis a Malaquias. A manifestação, tá? Em segundo lugar, aí nos Evangelhos Cristo entra no mundo, morre pelo mundo e funda a sua igreja. Então, nos 4 Evangelhos a gente percebe a vida de Jesus, o ensino de Jesus, o trato que ele tem para com outras pessoas. A gente percebe exatamente a conexão que ele tem agora com a criação. Lembra que a criação, ora, estava perdida? A criação estava ofuscada, porque a criação geme e suporta o pecado também, porque o homem pecou e destituído de Deus está, ele está fora, ausente de Deus. No entanto, o Evangelho é Deus vir ao homem, e nunca o homem a Deus. Quando o homem vai a Deus, ele se perde no caminho e cria ídolos. Quando o homem vai a Deus, ele se perde na caminhada, ele cria e fabrica demônios, tá? Vou dizer assim, fabrica, né, coisas zoadas. Ele começa a adorar demônios, começa a adorar anjos, começa a adorar imagens, começa a adorar a si próprio. Ele é egoísta, ele vai para cima e cai. Mas quando Deus vem até o homem, somente assim o ser humano pode conhecer e entender algumas famílias de Deus. Porque nos Evangelhos a gente vê essa boa notícia se aproximar do homem, tá? Que é a manifestação de Deus. Agora a gente também entende nas cartas do apóstolo Paulo, a saber, são 13 cartas, tá? Algumas epístolas gerais, como 1ª, 2ª Pedro, Tiago, Hebreus, Judas, a gente percebe aí também, que mais tem, está faltando alguns outros livros aí, né? Enfim,
né, a gente percebe a apropriação. Tá? Em Atos e nas epístolas são apresentadas as maneiras pelas quais o Senhor Jesus Cristo ele foi e deve ser recebido. Né? O que é a apropriação? É quando você pega alguma coisa, ó, pegar para si. Tá? Peguei um livro, ó, é meu, apropriar, pegar aquilo com carinho e realmente não largar mais, se apropriou. É um ensinamento de como a gente deve andar de acordo a este evangelho que foi manifestado. E por fim, né, no Apocalipse a gente vê aí a revelação de Deus. A gente percebe que no Apocalipse, o termo Apocalipse ele significa revelação, tá? O termo Apocalipse não é uma coisa escondida, não é uma coisa, nossa, perigosa, mas é realmente a consumação final e a vinda do Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de ser. No Apocalipse a gente vê isso, a consumação. Por isso que, num relance, a Bíblia pode ser vista assim. E a gente vai trabalhar aqui a questão da manifestação dos evangelhos de Deus, tá bom? Até agora a gente trabalhou bastante questões aí da preparação, não é assim na nossa teologia? Agora a gente vai trabalhar um pouco aqui agora, tá? As manifestações tendo 4 encontros aí, restantes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vem comigo aí nos slides aí que eu quero fazer outras considerações para você, tá? Originalmente, essas boas novas elas eram transmitidas pela palavra falada. Os homens iam de lugar a lugar contando essa velha história. Depois de algum tempo fez-se necessário um registro, gente, escrito. Tá? Muitas pessoas elas tentaram fazer, mas elas não tiveram êxito. Tá? A gente percebe que, por exemplo, o livro de Lucas ele começa a trabalhar a ideia de que Lucas ele tentou e empreendeu fazer o que? Um relato. E esse relato ele foi feito, sabe para quem? Para um amigo. Bem que é o livro de Lucas, descrito aqui no capítulo 1. E ele vai falar assim, ó, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizou, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruído. Tinha alguém sendo evangelizado oralmente, mas Lucas achou por bem deixar tudo por escrito, para que realmente ele soubesse de todas essas coisas por escrito, para realmente ver se era assim por escrito. Muitas pessoas elas tentaram fazer, e é por isso que existiram naquela época muitas cartas. O apóstolo Paulo ele tentava também combater exatamente com a assinatura dele, já que eram papiros, eram papéis, né, e escritos à mão. Eles faziam o próprio carimbo, eles falavam, eu de próprio punho vos escrevo, por exemplo, a carta de Gálatas, ela foi escrita nesse sentido, para que realmente não houvesse aí cartas mentirosas, porque muitas pessoas elas mandavam cartas mentirosas, falando que era o fulano, mas não era, falando que era ciclano ou beltrano, mas não eram, mentiam nas cartas, né? Sabe o que é fake news? Também existiam carta news, né? Fake, né? Cartas de fake, vamos dizer assim. E a gente percebe que só existe um evangelho, e é o evangelho de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Não existe outro evangelho. A gente não tem não pode aceitar qualquer carta, tá? A gente fazer um relato aqui para vocês. Inclusive eu tenho aqui, eu acho que eu vou mostrar para você, porque eu tenho aqui o evangelho, né, segundo escreveu o livro dos Mormons, na verdade, é o livro dos Mormons, tá? E dentro dele eu tenho o quinto evangelho. Eu esqueci o nome dele, poderia até pegar lá para vocês,
mas ele vai falar que ele teve um sonho, tá? E tendo aquele sonho, ele realmente vai escrever algumas coisas, vai fazer um resumo do que ele achou lá do Evangelho e falou que foi Deus que falou com ele. Irmãos, João capítulo 1, versículo 14, está escrito assim. João capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O João aqui está falando que eles viram, outros não. Ele está falando, nós ouvimos, nós o reconhecemos. Ele está dizendo aqui, olha, eu vi. Tá? Nós, discípulos, vimos, apóstolos, e não qualquer um. Tá? A gente não tem essa permissão para ter um sonho e vou mudar as coisas aqui. O apóstolo Paulo, também no livro de Gálatas, no capítulo 1, ele vai falar exatamente isso. Essa mesma ideia, mas num sentido negativo. Ele vai falar, irmãos, que se nós, com um anjo vindo do céu, falar outro evangelho que não seja esse que nós ensinamos para vocês, seja anátema. No capítulo 1, está escrito isso aí para vocês, tá? No capítulo 1 está escrito isso, tá? E no capítulo 3 também está escrito assim, no capítulo 3, versículo 1: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto, de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois insensatos assim, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Por quê? Ele está repreendendo os Gálatas que eles estavam aceitando outras palavras. Eles estavam mudando, mas irmãos, só existe um Evangelho, e é o Evangelho de Cristo. Amém? Os Evangelhos, eles comunicam o que, irmãos? O reino de Deus. Tá? Se a gente for perceber, o ministério de Jesus também, tá? Ele começa, né, com essa expressão: o reino dos céus. Se em Marcos, no capítulo 1, você vai perceber, está escrito assim, Marcos capítulo 1, versículo 1 e 14, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos começa assim no seu livro. Olha lá no versículo 14, tá? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o quê? O Evangelho de Deus. É um reino que chegará, um reino que chegou, e um reino que já está no meio de nós. É como se fosse um agora, um ainda não. É como se fosse um presente e um futuro. É como que se tivesse acontecido e que irá acontecer. Esse duplismo que a gente chama sempre vai existir na linguagem dos evangelhos, tá bom? Porque o evangelho, ele comunica esse reino que virá, já chegou e que está entre nós, tá? Os evangelhos, eles também abrangem a mensagem da salvação de Deus para o mundo. Não só para os israelitas, mas a todos os que recebem, tornam estes que o recebem filhos de Deus, tá? Como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Essa concepção de que o evangelho é só para um povo seletivo, essa concepção que o evangelho é só para um povo, né, que é específico, não é. O evangelho é para todo aquele que crê, para todo aquele que acredita, para todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador, tá bom? Outras aqui, ponderações ainda, é que o evangelho, ou os evangelhos, eles apresentam tudo que o crente precisa saber de Jesus Cristo. E as cartas, as epístolas, elas o explicam, tá? Muita gente, muitas vezes, elas querem aprender coisas além da Bíblia, coisas além das Escrituras. É muito bom pegar livros, eu tenho um monte, graças a Deus eu quero comprar mais livros, né? Estudos e mais estudos. No entanto, quando estes livros eles falam, inventam ou colocam coisas além das Escrituras, você não pode desejar isso, tá bom?
Assim, você precisa ter esse certo cuidado. Algumas cartas, elas, por exemplo, primeiro Enoque, né, falaram que o São Tomé escreveu alguma coisa sobre a infância de Jesus, mas muitas vezes alguém escrever o nome do fulano, do ciclano, e essa carta correr, e assim, o evangelho ele é uma coisa fechada, ele é uma coisa exclusiva. Não conseguimos colocar um J, um tio. Ai de nós se fizermos isso. É por isso que nós precisamos entender os evangelhos, essa coletânea reúne tudo que nós precisamos saber da vida, dos ensinos de Jesus Cristo, tá bom? E uma outra questão aí, tá? É que a vinda de Jesus Cristo, ela foi o quê, irmãos? Ela foi histórica. Isso mesmo. A vinda de Jesus, ela foi histórica. Nós estamos 2022 anos depois de quem? Depois de Sócrates? Depois de Platão? Não. Estamos 2022 anos depois de Cristo. Isso é um argumento histórico. Os filósofos, os sociólogos, eles usam para se datar o quê? A vinda de Cristo. Em 2022 anos depois de Cristo. Esse é o nosso calendário ocidental. É um marco tão grande, tão grande, tão grande, que mudou quase todo o mundo. Tá? Israel, eles estão no ano 5.000 e pouco aí. Tá? Os muçulmanos, eles usam também um calendário à parte, que para eles quem marcou foi Maomé. Depois de 600 anos depois de Cristo, aconteceu a peregrinação de Maomé, então eles fizeram um calendário a partir dali também. Tá? Só que em quase todos os países aí do mundo, não todos, né, mas em muitos países do mundo, Jesus ele marcou totalmente aí a história. Tá? A gente também percebe que Marcos, Mateus, Lucas e João, eles têm transmitido praticamente a totalidade do que a gente sabe sobre a vida de Jesus, tá? Da sua atividade, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição e da sua glorificação. A gente percebe que tem a totalidade. Os outros livros, eles apenas explicam o que ocorreu exatamente nos evangelhos. A gente percebe também que os 4 livros do Novo Testamento, que desde o século II se conhecem pela designação genérica de os evangelhos. Tá? Existe só um evangelho. O evangelho é a notícia, é a boa nova. Mas a gente tem esse nome, tá? Só para a gente entender que quando a gente fala de os evangelhos, não significa as boas notícias, né? De plural, mas significa a boa notícia do evangelho. Tá? A boa notícia. É bem verdade que dentro do evangelho a gente tem muitas boas notícias. Você foi salvo, perdoado, aceito por Deus, regenerado. Nossa, olha que tantas e tantas boas notícias, né? Pode viver o céu aqui, hoje e eternamente, né? No sentido assim de viver com Cristo aqui, hoje, para sempre, né? Tantas boas notícias. Mas é um termo genérico que a gente usa, tá? Para referir-se à boa nova de Jesus Cristo. Tá? Os evangelhos reunidos, 4 pontos de vista aí. Tá bom? E a gente percebe aqui também que Jesus ele passou um período depois de ressuscitar com os discípulos. E estes confirmaram a mensagem do Evangelho, gente, após a ascensão de Jesus Cristo com sinais e prodígios. Tá? Quando em Atos capítulo 1, a gente vê essa realidade, depois que Jesus ele ressuscita, ele aparece aqui, aparece ali, aparece aqui, aparece ali, né? Olha aí no versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurastes o reino? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas,
à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. Antes disso, Jesus ele passou 40 dias fazendo curas, fazendo milagres, ensinando, conversando, né, aparecendo aqui e acolá, exatamente para ter esse intercâmbio aí com os discípulos. Olha a paciência do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente percebe, irmãos, que realmente os evangelhos eles seguem a ideia, né, de serem escritos, sabe para quê? Para serem cridos. Capítulo 20, no versículo 31 de João, é escrito assim, 20 e 31. Estes, porém, foram registrados para que... Desculpa, gente. Só um minutinho. Ligação, me perdoa, tá? Mas, estes aqui foram, no versículo 20, foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha que legal. Os evangelhos não são a biografia de Jesus Cristo, tá? Mas eles seguem o propósito de serem cridos, tá? Eles seguem o propósito de trazer aí a vida de Cristo. O que é uma biografia? Fulano nasceu tal dia. Ele gostava de fazer bolinho de coco. Ele gostava de dormir com o ventilador ligado. Não, gente. A gente não está vendo detalhes assim da vida de Cristo. Tá? A gente está vendo coisas que ele veio fazer por nós, pecadores. A gente está vendo coisas gerais, tá? Com ângulos específicos e muitas vezes em alguns detalhes do que sempre ele fez pelo outro. Perceba que a biografia é o seguinte: Jesus gostava de estar sentado ao lado de uma fogueira com os fulanos. Ele vai ver isso. Mas a gente vai ver que Jesus, olhando para uma mulher adúltera, disse: levanta, cadê os teus acusadores? Sempre tem uma outra pessoa. São relatos visíveis de alguém que viu Jesus fazendo essas coisas e escreveu sobre o que ele fez, sobre o que ele falou, sobre o que ele viveu. Você percebe que toda referência, toda escrita é de alguém que está olhando para Jesus Cristo escrevendo sobre ele. Esse é o evangelho verdadeiro, gente. Jesus Cristo ele não escreveu nada. Jesus Cristo ele não relatou nada. Jesus Cristo ele não se preocupou em escrever. Mas os seus discípulos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, foram instruídos e orientados em cada palavra aí para escrever sobre o nosso Deus. Graças a gente dá, né? Os evangelhos sinóticos. Por que sinótico, né? Sinótico aí significa equivalente. A palavra sinótico significa equivalente. Ou seja, é uma visão simultânea de alguma coisa, de algo. Se você olhar para mim, o que você vê? Alguém vai falar que, olha, eu vejo um rapaz calvo. Isso alguém vai falar. Mas outra pessoa, eu vejo um rapaz moreno. Outra pessoa vai falar, eu vejo uma mancha ali no olho dessa pessoa. Eu vejo 10 dedos. Eu vejo a parede branca. Qual é a sua visão que você vai ter para mim? Mateus, Marcos, Lucas, eles, em sua maioria, eles vão tratar dos mesmos elementos, muitas vezes das mesmas passagens, das narrativas e parábolas. Há grandes semelhanças entre elas. Tá? João foi um pouco mais posterior a dos outros três. Foi escrito com o propósito de complementar e enriquecer os relatos anteriores, com uma nova e distinta visão da vida de Jesus, porque João ele é muito mais profundo. Você vai perceber quando você lê, João ele entra um pouco mais assim a fundo, enriquece mesmo, tá? E o Evangelho de João ele requer essa atenção detalhada, gente. Há ensinos preciosos sobre a ceia, assim, sobre a videira verdadeira, sobre o Consolador, o Paráclitos, sobre a lavagem dos pés, essa lição graciosa de humildade, sobre a aparição de Jesus Cristo, sobre a incredulidade dos discípulos, sobre a pesca maravilhosa e muitas outras passagens que vocês só vão encontrar em João, não em outros lugares, porque ele vai ter uma visão um pouco mais diferenciada dos outros.
tá? E é por isso que eles são chamados de sinóticos, porque eles se equivalem, porque eles são uma visão simultânea de algo que está acontecendo. Os quatro eles vão olhar de quatro jeitos diferentes. Cada autor contribui e coopera para uma descrição dos fatos com ângulos diferentes, tá? Ainda falando sobre sinóticos, tá? Aparecem provavelmente em torno dos anos 50, 70, né? Marcos, Mateus, Lucas, João, eles vão dar uma diferenciada aí, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre as datas mais para frente, tá? Mas eu quero tratar aqui por que 4 evangelhos. Tá? O doutor Van Dyke aí vai falar assim, ó, suponhamos que 4 testemunhas comparecessem perante o juiz para depor sobre certo acontecimento e cada um delas usasse as mesmas palavras. O juiz provavelmente concluiria, não que o testemunho delas era o valor excepcional, mas que a única coisa certa, sem sombra de dúvida, é que haviam concordado em contar a mesma história. Todavia, se cada uma tivesse contado o que tinha visto e como o tinha visto, aí então a prova seria digna de crédito. E quando temos os 4 evangelhos, é exatamente isso que acontece. Os 4 evangelistas contaram a mesma história, cada qual com o seu modo de vista. Tá vendo que é uma visão? Imagine que você está olhando uma pessoa de um ângulo diferente. Tem uma outra pessoa olhando de outro ângulo diferente. Tem 4 pessoas olhando uma mesma pessoa de ângulo diferente. É a mesma pessoa, se trata da mesma pessoa, só que o jeito de olhar é diferente. Acontece isso nos 4 evangelhos. São 4 pessoas falando de uma mesma coisa, né? Por exemplo, quanto aos objetivos aí e públicos, Mateus ele contempla Jesus de Nazaré como o Messias anunciado profeticamente. Ele vê Jesus Cristo como o Rei dos Reis. Ele escreve para um público judeu, tá? De 70 a 90 depois de Cristo. Aí. As datas a gente vai falar um pouco mais especificamente de cada livro, tá? Marcos ele vê Jesus como uma manifestação do poder de Deus. Ele vê Jesus como servo sofredor, tá? Como a ovelha muda. É muito legal isso. Seu público é um público mais romano. E provavelmente Marcos ele escreve seu evangelho em Roma, tá? 64 a 70 aí também depois de Cristo. Lembrando que Marcos é o primeiro livro escrito, tá? Usado como padrão, como modelo para todos os outros 3. Lucas vê como o salvador de um mundo perdido por causa do pecado. Ele vê Jesus Cristo como filho do homem. Sua formação pessoal é médico. Isso ajuda ele a ter esse olhar um pouco mais humano, né? É bem legal. Ele vai trabalhar um pouco mais com os detalhes da vida de Jesus. Por isso que a gente está falando aqui, por exemplo, a infância de Jesus, né? A agonia de Jesus, a fraqueza, a fome, o cansaço desse filho do homem. É bem interessante a gente perceber essa conexão que ele tem. E João, enquanto isso, vai ver o Filho de Deus, do homem, Jesus Cristo, tá? O homem Deus perfeito, aquele que veio ao mundo, realmente é o verdadeiro Filho de Deus. 69 a 90. Tá vendo, irmãos? Cada um tem o seu tipo, cada um tem a sua pegada diferente, e é importante a gente visualizar isso aí, tá? Eu termino a minha aula introdutória exatamente aqui, tá? Bem rápida mesmo, porque as nossas próximas aulas vão ser um pouco mais tensas, vão ser um pouco mais longas, tá? E fica na paz de Deus. Não deixe de ler a apostila, tá, irmãos? Vai valer ponto a leitura da apostila. Se você não ler a apostila, você não vai deixar desapercebido muitas coisas e muitas coisas, você não vai conseguir entender. E assim, não, a gente não está num sistema apenas de aprovação, vamos passar de ano, vamos passar de série. O nosso trabalho aqui é falar das verdades de Deus. E nós estamos aqui para oportunizar um meio de conhecimento e edificação. E todos vocês precisam estar comprometidos na leitura da apostila, no trabalho, tá?
e todas as questões que a gente aí pedir para vocês para crescimento e edificação sua, principalmente, tá? E depois de outras pessoas, tá? Eu já quero abrir aqui esse espaço para fazer duas coisas. Eu convido você nas nossas terças-feiras aí para a gente analisar e conversar um pouco. E em segundo lugar, sobre o trabalho. O que você vai fazer no trabalho? Bom, o trabalho, você vai ler o livro de o livro de Marcos. Leitura do livro de Marcos, tá bom? O livro de Marcos inteiro. E, em segundo lugar, você vai escolher qualquer passagem dos evangelhos aí, qualquer passagem, e vai fazer um comentário, vai fazer realmente um comentário sobre essa passagem, um comentário bom, um comentário realmente interessante aí, tá? No nosso próximo encontro, nossa terça-feira, a gente conversa um pouco para elaborar um pouco mais esse trabalho aí, tá bom? Beijo e abraço, fique na paz de Deus, nosso Senhor Deus, tá? Abraço, gente. Eu vou fazer uma oração por nós. Senhor, obrigado por tudo, graças eu te dou. Quero agradecer que o Senhor nos deu esse momento para conversar um pouco sobre a sua palavra. Que o Senhor transforme, o Senhor mexa em nossos corações, que o Senhor faça com que a gente fique impactado. Em nome de Jesus, ó Deus querido, nos ajude, Pai, a ser melhores cada vez mais para a glória do seu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, oro. Amém. Amém. Até mais, meus irmãos.